Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 01838. Aproveitar e mandar um abraço aqui aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui o Afrânio, que é um grande colaborador da Casa de Eurípides Barçanufo, e ele vem trazer para a gente hoje um tema muito interessante, Espírito, autor de sua própria felicidade. Então vamos entender um pouquinho, o que esse tema vem sugerir, vem trazer para a gente, o que ele vai nos ensinar para que possamos colocar em prática e buscarmos, essa tão sonhada felicidade. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os amigos ouvintes da Rádio Boa Nova. É um prazer e uma honra, estar aqui nesse momento para estar nesse trabalho grandioso, que é copiando um pouco o que o Kardec nos deixou, que a melhor maneira de ajudarmos o Espiritismo é na sua divulgação. Divulgação, com certeza. E complementando o que você acabou de falar, no exercício pleno, desses ensinamentos que o Kardec, traduzindo da maneira mais simples e objetiva possível daquela mensagem da Boa Nova que o Cristo veio nos trazer. Então vamos lá, Vamos. O Espírito autor da sua própria felicidade. Amigos ouvintes, Jorge, eu acredito que não existe ninguém que não corra atrás da felicidade. É o sonho de todos nós, Todos nós, encarnados e desencarnados, principalmente que habitamos esse orbe ainda, tanto o orbe quanto a sua estratosfera, é o caminho, é o direcionamento e o maior objetivo de cada um de nós, que é buscar a felicidade. E aqui não tem discriminação, não tem separação, qualquer pessoa busca a sua própria felicidade. A menos que essa pessoa tenha algum problema, algum problema mental, psicológico, mas qualquer pessoa que podemos caracterizar como normal das suas faculdades mentais, físicas e etc., ela busca a felicidade. O problema maior dessa busca da felicidade é a maneira com que a maioria de nós buscamos essa felicidade. Buscamos da maneira errada, Exatamente. Você vê que os companheiros, nesse momento, que estão envolvidos no crime, de um modo geral, vamos chamar aqui um crime que talvez seja um dos piores da humanidade, que é o tráfico de drogas. Esses companheiros têm amor pelas suas famílias, ou pela sua família. E eles querem sempre o melhor para os seus filhos. E por que eles fazem o que fazem? É buscando uma felicidade. Só que essa felicidade, quando a gente busca por esse lado, não um lado muito correto ainda, que nós vamos aprender com o tempo a buscar a felicidade conforme o Cristo nos ensinou, é de quase sempre, a pessoa fere outras pessoas buscando essa felicidade. Mas no seu íntimo ele está fazendo a melhor coisa possível, conforme o Cristo deixou muito claro, que nós somos muito mais fracos, frágeis, do que ruins ou maus, Então ele deixou essa mensagem muito clara para a gente. Nós vamos falar hoje que tudo isso que a gente falou, principalmente a maioria de nós ainda buscamos a felicidade nas coisas do mundo, E nós condicionamos a nossa felicidade. O dia que eu achar um relacionamento bacana, uma pessoa para dividir o lençol, uma pessoa para me esquentar no frio, uma pessoa para conviver, uma amizade, um relacionamento afetivo e por aí afora, eu estou buscando essa felicidade, E essa felicidade, nós acreditamos que ela tem que sair um pouco desse lado material e buscar o lado afetivo e o lado do amor. Nós sabemos que todos os ensinamentos que o Cristo vem deixando para a gente ao longo de toda a nossa história, desde quando nós somos criados, vide os profetas, os missionários como Sócrates, Gandhi e muitos outros, eles vieram deixando essa mensagem para a gente. O próprio Paulo de Tarso deixou muito claro que ele venceu o mundo, Que ele está no mundo, ele não é do mundo, Ele não era do mundo naquela época, ele estava encarnado conosco. Mas qual é o objetivo nosso nessa noite?
falar um pouco da felicidade, não somente do lado religioso, espiritual, mas a felicidade que a ciência já vem desenvolvendo, já no mínimo umas 2 décadas, né? Através do escaneamento cerebral, a ciência vem mostrando para a gente o que é a real felicidade. Nós temos um cientista, né, que é brasileiro, chamado Jorge Moll Neto, é um neurocientista. Ele vem trabalhando principalmente a partir que ele consolidou meio suas pesquisas a partir de 2007. E ele vem quebrando vários tabus, e esses tabus vêm se alinhando diretamente com tudo aquilo que o Kardec vem nos falando. Quando eu vi essa pesquisa, eu lembrei do capítulo 3 do livro No Mundo Maior, de Chico e nosso amigo André Luiz, né? Quando ele nos fala da casa mental. Essas pesquisas desse neurocientista, ele fala exatamente sobre como se porta o nosso cérebro diante das diversas coisas que fazemos ou falamos e principalmente sentimos durante o dia. E ele pegou vários grupos de pessoas tidas como pessoas felizes, como por exemplo, nós temos o hábito de achar que as pessoas mais bonitas São mais felizes. são mais felizes, as pessoas mais ricas São mais felizes. são mais felizes, as pessoas que têm poder, né, os chefes, né, são mais felizes. E na maioria das vezes, onde ele confrontou esses antagonismo, ele provou que o resultado das pesquisas não conseguiu ser consolidado, porque não viu diferenças entre o nível de cortisol, que é basicamente o hormônio, né, que vem mostrar para a gente o nível do nosso estresse, a quantidade desse hormônio no nosso sangue. E na maioria das vezes ele conseguiu ver que essa quantidade de hormônio, cortisol no sangue, ele é muito maior nessas pessoas que nós achamos e que a sociedade acha que são mais felizes. Então quebra um pouco desse tabu da gente achar que a vida de uma pessoa milionária é muito melhor do que a minha, que uma vida de uma pessoa muito bonita é muito melhor do que a minha. É porque a gente só está olhando a beleza, né? Exato. Da vida, da pessoa, mas e o que está por trás? Exatamente. O que essa pessoa passa entre 4 paredes? Como é que é a vida dessa pessoa? Será que ela é tão feliz assim? Porque eu falo que é muito... A gente compara muito a vida com a novela, né? Sim. Ainda com a novela, mas não é. E uma coisa interessante, Afrânio, que eu não sei se você concorda comigo, eu acho que o grande problema nosso com a tal felicidade é que nós colocamos a nossa felicidade nas costas do outro. A gente sempre, né, condiciona a nossa situação de feliz ou infeliz. A felicidade a gente acaba tomando para a gente mesmo, né? Com certeza. Mas principalmente a infelicidade, né? A gente sempre tem uma desculpa. Meu chefe, o cônjuge, o colega de trabalho, o trânsito, o tempo, e vai por aí afora, né? A gente sempre arruma uma desculpa, né? desculpa. E essa pesquisa, ela veio corroborar muito com esses estudos, com essa divulgação da doutrina dos espíritos, principalmente desse lado comportamental, que nós temos que nos convida a esse enquadramento de que realmente nós temos que viver como seres realmente imortais que nós somos, não como seres mortais. E que, eu vou falar que infelizmente, não felizmente, nós temos a grande massa da população mundial, ainda vivemos como se fôssemos mortais. E que tudo que nós corremos atrás das conquistas do mundo, que realmente vai nos fazer feliz. E a doutrina vem nos mostrar que não é muito bem por aí. E a ciência já está comungando com todo, para aqueles que não acreditam, né, uma tese, né? E agora, de um tempo para cá, a ciência está provando que realmente a maneira como nós vivemos e a maneira voltada para a caridade, que é a parte frontal do nosso cérebro, que é o lóbulo frontal, que é a parte nova, né? O famoso neocórtex, ali estão as coisas de Deus, as coisas divinas. Então, enquanto nós não nos despertarmos para que a felicidade
ela está sempre dentro de nós e não no mundo externo, né? É tanto prova disso quando você tem um objetivo. Alguém é proibido de comprar um carro do ano, de comprar uma casa bonita? Lógico que não. Nós trabalhamos, eu Para acho que isso, todos né? nós temos, nossa, eu tenho certeza, todos nós temos esse direito. Mas não coloca a sua felicidade. Enquanto eu não comprar aquele carro, eu não serei feliz. E em todas as situações, né, você adquire aquele objetivo que tá, a sua felicidade está atrelada a ele, na hora que você conquista, já não é muito bem assim, você já quer outro e outro, É né? você nunca estar satisfeito com o que tem. Você sempre quer Exatamente. mais e mais e mais. Você você acaba entrando num processo em que aquilo que você tem é pouco. E fica sempre um E vazio, né, sempre o Jorge? vazio, Sempre um justamente. vazio. É junto com essa pesquisa do Dr. Jorge, né, Neto, nós temos um livro também muito interessante, O Cérebro Imperfeito, em que o autor, o Dean Bonomano, ele nos fala sobre os diversos bugs do nosso cérebro, aquilo que nós levamos o nosso cérebro a falhar. Porque o nosso cérebro é uma máquina que é utilizada, ou uma ferramenta, é utilizada pela mente, que é o nosso espírito que comanda tudo isso, né? Então, esse livro fala conosco e caminhando para esse lado também do frontal do nosso cérebro, que é buscar sempre as coisas de Deus, e realmente essas irão nos saciar. E lembrando um pouco daquela passagem do Cristo, da mulher samaritana no poço, né? Em que ele fala com ela que o dia que ela tomar a água que ele dá, ela nunca mais sentirá sede. É mais ou menos por aí, porque se a gente não despertar para isso, nós vamos ficar patinando nesse mundo de provas Pelas e expiações, expiações né? ou em outro, né? Porque esse agora nós sabemos que já tá aí bem no final do processo de De transição, transição. e se nós realmente não adentrarmos esse mundo de regeneração que nos espera, né? Nos espera, cada um de nós temos vastas oportunidades para Verdades. estarmos entrando nesse mundo, nós vamos buscar um outro mundo de provas e expiações, Com né? certeza. E nesses lugares, conforme uma passagem do Evangelho, em que a mulher realmente irá voltar a sentir dor do parto, lugares em que não se conhece o fogo ainda, É. a roda, né? E por aí afora. E não podemos esquecer, né, Jorge, amigo ouvinte, que nós estamos no ápice, né, hoje, da nossa evolução tecnológica. E tudo vem nos ajudando e nos auxiliando para que realmente a gente adentre nesse mundo de regeneração. É uma coisa simples, né? Um programinha de celular, você vai em qualquer lugar do mundo, né? E antigamente você iria num bairro qualquer de uma cidade grande, você tinha que gastar palavra pra É. caramba, né? Para Sair perguntando às pessoas e conseguir tal. chegar. Hoje, hoje é a coisa mais simples do mundo, né? Então nós temos tudo aquilo que nós precisamos para realmente a gente quebrar esse paradigma que a felicidade sempre está em nossas mãos e depende só De de nós. nós. E conforme os dois pilares, né, de sustentação do Espiritismo, que é o conhecimento e essa vivência, né, propriamente dita, e que é essa ferramenta que vai nos auxiliar, né? E não podemos esquecer também do conforto, né? Do consolo. Você que está nos ouvindo aí, eu tenho certeza, né, que já passou por isso, a perda de um ente querido, Não né? é fácil. Então o Espiritismo vem nos trazer isso. E essa busca da felicidade, buscando sempre a nossa, pelo o prisma da imortalidade, e inclusive vai aliviar as nossas dores diante desses sofrimentos que ainda fazem parte da nossa vida. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão 922 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? É uma resposta bastante simples, né? Os companheiros espíritos nos colocam.
Com relação à vida material, é a posse do necessário. Ou seja, a felicidade não é desse mundo. Nós não vamos conquistar aqui a felicidade plena, né? Nós sabemos que nós estamos num hospital, né? E o hospital, com certeza, é para doentes, né? E nós somos doentes da alma, uns em grau menor, outros em grau maior. Mas o que a gente precisa fazer para que essa felicidade, a gente conquiste essa felicidade cada vez maior, até o limite que nós podemos, que é a felicidade relativa. Primeiro, com relação à vida material, que nós falamos anteriormente. Nós buscamos sempre a felicidade em cima de coisas materiais ou coisas do mundo, né? E ele está falando, nós precisamos sim das coisas materiais. Eles não estão descartando, né? Eles não estão sendo hipócritas de falar com a gente, ó, coisa material não vale nada. Ele está falando conosco. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Quantos de nós temos 2, 3 empregos, né? Para a gente poder conseguir trocar de carro, trocar de casa, comprar a roupa da moda, seguir o estilo de moda que um determinado artista lançou, segue, né? Lança, e a gente faz de tudo para isso, né? Antigamente, eu já sou bem na terceira idade, eu já estou com 62 anos, mas na minha época de adolescente, de bem mais jovem, você diferencia muito bem a pessoa que tinha posses e a que não tinha. Hoje é muito comum, você vai numa praça comum, uma praça, você vê pessoas quase que trajando a mesma roupa, o mesmo calçado e o mesmo custo. Então nós sabemos que tem pessoas que fazem literalmente da tripa o coração para poder acompanhar a moda, né? Então, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, que é a mais importante, né? A consciência tranquila. Lembramos do comentário de Santo Agostinho, né? Todas as noites, ao se deitar, faça uma reflexão do seu dia e vai por aí afora, né? E ele fecha essa resposta com a fé no futuro. Se eu não acreditar que eu estou no mundo, eu não sou do mundo, eu estou passando pelo mundo, que eu sou um nômade nesse mundo, né? E que realmente faz parte da minha caminhada e do meu processo evolutivo, e que um dia eu tenho que retornar para casa, que é o plano espiritual, fica difícil da gente compreender as diversas situações do mundo, né? Às vezes a gente até questiona, né? A gente já ouviu vários questionamentos. Será que Deus nos abandonou? O Bittencourt Sampaio, numa reunião com o Chico, ele colocou para a gente a situação de que uma pergunta, né, que foi perguntada para ele, se o mundo é um barco à deriva, e ele respondeu que não. Quem está no leme desse barco é o Cristo, que é o governador desse planeta. Então tudo o que acontece está na sua perfeita ordem. Tem um porquê, né? Tem um porquê de ser. E um comentário bastante, uma frase bastante interessante no meio espírita, né? Nem tudo está bem, mas tudo está certo, né? Tudo está certo. Uma outra pergunta que ele nos faz, que é a 920, né? O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Nós vimos bastante nessa pergunta anterior, né? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, é possível ser feliz na Terra. Quando a gente compreende de onde a gente está vindo, o que a gente está fazendo aqui, as causas das nossas vicissitudes ou das nossas dificuldades, quando nós conseguimos compreender, não só de forma intelectual, mas realmente introjetando todas essas questões do mundo espiritual, com certeza o mundo vai ser bem mais tranquilo para nós, né? E a gente faz uma analogia bem interessante. Como é que é o nosso planejamento de felicidade? Como é que nós planejamos? Nós temos uma sequência natural de vida biológica, vai chegar um determinado momento que nós vamos ter que escolher um companheiro ou companheira, vamos ter que escolher uma profissão, né? Vamos ter que escolher várias coisas, que nossa vida é feita de escolhas, né, o tempo todo, e nós hoje somos reflexos dessas escolhas que nós fizemos algum tempo atrás, né?
Mas nós esquecemos de tem até uma equação matemática bastante tranquila que pode nos auxiliar, que seria a felicidade é igual a expectativa menos a realidade. Quando eu vi isso aqui a primeira vez, eu achei extremamente interessante. Por quê? Quando a gente faz uma determinada escolha, a gente tem uma expectativa muito alta, né? Por exemplo, ao se envolver com uma pessoa, você casou. Qual que é a sua expectativa? A melhor possível. E literalmente aquilo que o padre, que a maioria de nós brasileiros somos católicos, né, ou passamos pelo catolicismo, até que a morte vos separa, ou vos separe. No fundo, aquilo para a maioria dos casais, né, é uma verdade, e eles acreditam naquilo. Porque eu não acredito que uma pessoa vai até um altar fazer um compromisso, né, com Deus, com a família e consigo mesmo, de entrar no relacionamento pensando em separar. A gente sabe que tem outros motivos também. Mas na maioria a pessoa pensa em ficar casado por muitos e muitos anos, né? Ter seus filhos e etc. Será que nesse propósito ou nesse objetivo de adquirir a felicidade, será que eu penso que esse cônjuge vai me fazer feliz ou eu tenho que pensar que eu que vou fazê-lo feliz? Se eu pensar na primeira, eu estou colocando a minha felicidade na mão dele ou dela. Se eu pensar o contrário, fica muito mais fácil de administrar isso. Mas como é que é a minha expectativa diante de um relacionamento conjugal? Como é que é minha expectativa diante de um emprego novo? Diante de um filho que está chegando na minha casa? Diante de um neto? Normalmente a gente coloca uma expectativa muito alta diante das coisas. A gente aposta todas as fichas em tudo, né? Em tudo, a gente aposta todas as fichas em tudo. E a gente esquece que tem uma coisinha bastante interessante, né? Que é uma filosofia bastante ligada ao budista, o budismo, né? Trabalha muito. Tem 4 coisas que, pelo fato de estarmos encarnados, ele compromete um pouco a nossa felicidade se a gente não pensar direito e não contar com essas 4 coisas, que é fora a nossa questão kármica, né? Ou seja, os resgates que nós temos que passar, né? Que é natural de nós, nesse orbe, né? Nós esquecemos que para estarmos encarnados, nós temos que nascer, né? Nascer com de uma certeza. mulher, não é? Nós temos doença nesse percurso. Nós temos o envelhecimento e nós temos a morte. Será que nesse projeto nosso de felicidade, quando a gente já começa a entender que esse projeto ele é meu e eu tenho que construir esse projeto, né? Quando eu chego aqui, a primeira coisa que nós temos é que nós vamos sair de um ambiente tranquilo, sem variação de temperatura, que eu não preciso preocupar em me alimentar nem nada, né? Eu estou protegido dentro de uma placenta e que ali eu recebo tudo automaticamente, né? Não preciso nem respirar, que tudo é automático. E que 9 meses depois eu saio e tudo isso fica para trás. E que eu vou acordar nas mãos de um cirurgião, batendo na minha poupança e acorda para a vida. Ali começa o primeiro desafio. E uma coisa bastante interessante que nós temos nesse momento, Jorge, companheiro ouvinte, é que além de tudo isso que nós perdemos no campo biológico, ou no campo físico, nós perdemos a nossa memória. Nós não nos lembramos da quem afiançou a nossa encarnação. Nós não lembramos do último espírito que deu tchau para a gente. E que desejou uma boa caminhada. Nós não nos lembramos disso. Nós podemos ter em nossa volta, até hoje, uma série de companheiros que estão junto conosco, que nós chamamos de anjo da guarda, né? Cada um de nós temos, no mínimo, 1, 3, 7, 10, que em determinados momentos da nossa vida, eles estão juntinho conosco, né? Para nos auxiliar no momento difícil, ou para comemorar junto num momento feliz das nossas vidas. Nós não lembramos desses companheiros, né? Com certeza. Então, diante do nascimento,
Nós perdemos uma condição física extremamente confortável que ninguém gostaria de sair, porque ali está bem tranquilo, né? Tipo assim, time que está vencendo Não mexe. né? Zona literalmente de conforto, né? Nós perdemos toda essa condição, perdemos a memória, né? E nós começamos a crescer como qualquer ser vivo, né? Depois vem as doenças, que pode acometer até nós sermos acometidos por essa doença, até no próprio útero, né? Ao longo da nossa vida, nós temos que contar que nós vamos adoecer. Nós achamos pessoas que ainda falam conosco que nunca foi médico, que nunca tomou um remédio, né? Que nunca ficou doente. Nós ouvimos, né? Mas o Dr. Jorge, que nós falamos no início aqui, ele pode comprovar se é verdade ou mentira, né? Porque falar, né? Quem vê cara não vê coração. Não vê coração, né? Então a pessoa pode falar, nunca fiquei doente e tal, tal. Mas mesmo, vamos partir do pressuposto que essa pessoa realmente nunca ficou doente. Ele tem as consequências inerentes do envelhecimento. O que é envelhecimento, basicamente dito? É a matéria que está se deteriorando, né? Que é a camisa ou a roupagem que nós merecemos, né? E que nos foi emprestado por Deus para que a gente pudesse manifestar espiritualmente, né? O Espírito se manifestar. Nós temos o nascimento, e nós temos que contar como um fator que dificulta, né? Que traz um certo sofrimento, a doença, o envelhecimento, e depois nós temos a morte, né? É muito interessante que essa fala até do Sócrates, quando um companheiro conseguiu, né? Naquela época já tinha suborno, né? Subornar os guardas da cadeia, e deixou as portas abertas para o Sócrates fugir. Aí ele falou, não, eu não consigo fugir de mim mesmo, né? Ele falou, mas Sócrates está condenado à morte. Ele falou, não, nós somos condenados desde o primeiro momento que nós nascemos. Então, ou seja, nós temos que ter a certeza absoluta que nós estamos chegando aqui e temos um momento para retornarmos, né? Por que ainda a gente tem muita dificuldade de fazer esse plano de felicidade sem levar em conta todas essas questões? Nós estamos falando aqui do campo físico. Quando a gente entra para o campo do karma, né? Ou dos resgates, ou de realmente a missão que nós temos que passar aqui, aí a coisa começa a ficar mais difícil, né? Porque nós temos toda essa questão física. Além dessa questão física que está intrínseco e que também as nossas questões kármicas, né? Porque doenças são, basicamente, a maioria delas, em função do nosso karma, né? Em função de coisas que fizemos no passado e que realmente nós precisamos resgatar. E que o corpo físico ainda continua sendo um sabonete da alma, né? Uma esponja da alma para absorver essas nossas dificuldades. E é interessante que quando a gente faz esse plano, esse planejamento de felicidade, um filho, por exemplo, todo mundo quer que o filho seja o melhor possível, mas nem sempre esse filho dá esse retorno. Será que estava no nosso planejamento lá, expectativa, realidade, que aquele filho é um ser individual, que aquele filho ele tem a sua íris e a sua digital diferente da sua, e que ele veio para dentro da sua casa numa condição espiritual, ou numa condição de resgate, numa condição de realmente crescer, né? E nós sabemos que a gente não cresce, nós crescemos muito mais com as coisas não boas do que as coisas boas. Será que a gente espera que um filho nosso vai parar na cadeia? Nenhum de nós espera, mas tem que estar em nosso planejamento, que isso pode acontecer. Será que quando um filho adentra a nossa casa, nós temos certeza que ele vai viver conosco 5 anos, 10 anos, 20 anos? Eu acho que, né? A gente, é aquilo que eu falei, a gente troca, né? O dia que nós tomarmos consciência que somos um espírito vivendo na carne, não a carne vivendo no espírito, a gente vai entender melhor os porquês, né? Porque as leis de Deus, elas são justas, elas estão aí para corrigir as nossas falhas,
ninguém escapa delas, que não tem jeito. E se passamos pelo que passamos, foi escolha nossa, porque o caminho do amor é para todo mundo. Se nós escolhemos o caminho da dor, já o problema é opção nosso. nossa, né? Opção nossa, Opção então nossa, é lei né? de causa e efeito. A minha escolha, toda a minha ação tem uma reação, gente. E eu tenho que entender. Então, se eu estou hoje sofrendo, por que eu estou sofrendo? Né? Olha esse sofrimento, o que está me causando? Então, algo eu fiz para estar passando por isso. Porque Isso nós já passamos da época de é, acreditar que Deus está castiga, né? Que castigando Deus a gente, castiga, né? pelo amor de Deus. Porque Deus é tudo infinito, né? Ué. É bondade, justiça, é perfeição e etc, etc. Então, se a gente não considerar, nós falamos primeiro do lado biológico e o lado kármico nesse projeto de felicidade, com relação a tudo, e as nossas escolhas, né? Lógico que as nossas escolhas vai ser o parâmetro básico desse Com projeto de certeza. felicidade. Por isso que nós temos, eu acho que eu tenho certeza, né, o Brasil é o segundo maior consumidor do mundo de psicotrópicos. O Brasil é um dos maiores consumidores de cosméticos do mundo. Cirurgia plástica ele deve estar lá em segundo ou terceiro lugar, né? E nós investimos assim tudo que temos num corpo que está emprestado, né? Será que nosso projeto de felicidade ele não está inserido ali que aquele corpo vai envelhecer, que aquele corpo vai deixar de existir, né? Ele vai se transformar em outras moléculas, em outros seres vivos? Será que a gente esquece que nós estamos aqui de passagem? Então, em todo e qualquer projeto de felicidade, nós temos que ter as nossas expectativas e a realidade possível que está chegando junto. Porque nós sabemos que muitos de nós, às vezes, quando perde um ente querido, sofre por resto da sua existência carnal, né? Eu tenho um colega que perdeu um filho há pouco tempo, afogado com 5 anos no carnaval. E hoje ele extremamente rebelde com Deus. Vocês que estão nos ouvindo aí, que tem filho de 5 anos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Qualquer um de nós. Como é que está essa expectativa nossa com relação ao meu filho, ao meu neto e etc? Será que eu vou compreender no momento desse sofrimento que alguém chegar, que esse filho, esse espírito, né, fez um acordo comigo que ia ficar comigo só 5 anos? Ou só 20? Ou só 10? E o problema que você colocou muito bem, Jorge, que a gente vive como se nós fôssemos mortais. Seria 72, 80 anos, média de vida nossa aqui. E nós esquecemos que nós temos a imortalidade pela frente. E se nesse projeto de felicidade, né, conforme o Dr. Jorge falou no começo, e que a medicina já provou isso, né, que nós temos os nossos momentos de felicidade, se a gente não compreender que dentro dessa expectativa tem que vir essas situações, eu posso perder meu pai cedo, posso perder minha mãe cedo, posso perder um irmão cedo, porque quando eu combinei na erraticidade de vir com aqueles companheiros para nos autoajudarmos, não ficou claro, ou deveria ficar claro, que nós vamos, não necessariamente juntos, e na maioria das vezes nós não vamos voltar juntos. Então, isso tem que ficar claro no nosso planejamento, porque senão o sofrimento ele é muito maior. O Haroldo coloca um negócio muito interessante, que ele fala que o conhecimento espírita não nos tira a dor do peito, mas não nos deixa chegar ao desespero. Quando eu me rebelo diante de uma situação crítica dessa, é porque eu estou me desesperando e que eu não coloquei essa possibilidade na minha expectativa de felicidade. Então, quando a gente trabalha o que pode acontecer, eu costumo falar que nós temos que estar preparados, que é difícil, tanto um quanto o outro. Perder um ente querido, ganhar na loteria, né?
Um é o ápice, talvez, do sofrimento. Perder um filho é muito, muito doloroso, né? E ganhar na loteria, na visão materialista, é uma das melhores coisas, mas nós sabemos que está aí embutida aí uma prova muito grande Muito também, né? grande, né? E a pior delas, né? E nós, qualquer um de nós, estamos sujeitos a acontecer uma ou outra. Se eu perder um filho agora, receber um telefonema que meu filho acabou de desencarnar, como é que vai ser meu comportamento? Se eu receber uma ligação agora que um tio meu lá do sul do país deixou uma herança grandiosa, como é que vai ser minha reação? Como é que vai ser meu comportamento daí para frente? Somente o conhecimento espiritual, e principalmente porque o conhecimento nós sabemos que só ele sozinho não quer dizer muita coisa, né? O conhecimento espiritual, da vida espiritual e a prática diária, né? É lógico, né, gente, que ninguém tem condição de virar santo de uma hora para outra, né? Não tem condição. Mudar a cor da sua aura de uma hora para outra, ninguém tem condição. Nós sabemos que o processo evolutivo não dá saltos. É degrau por degrau. Então, principalmente nas horas que realmente não só que o nosso cérebro, alguém consegue ler que nós estamos felizes, mas no momento que nós estamos bem, alegres, felizes, satisfeitos, que realmente a gente possa aproveitar esse momento e meditar sobre as nossas expectativas diante da vida, para que a felicidade ela faça guarida mesmo em nosso coração. E que realmente quando as dificuldades ou as vicissitudes da vida vierem, não abale essa felicidade. Vamos ficar tristes ou vamos ficar tranquilos diante de qualquer situação. Outra coisa que tem diante dessa lei, né, quando a gente faz esse parâmetro de expectativa e realidade, que existe a lei de responsabilidade. Porque cada um de nós somos o precursor da nossa felicidade. Você colocou muito bem no início. A gente sempre está colocando muletas, né? Nós estamos sempre condicionando a nossa felicidade ou estamos colocando a culpa da nossa infelicidade, né, em cima de alguém, né? É mais fácil, né? É muito mais fácil, e eu não tenho o trabalho de pensar por que aquilo está acontecendo comigo, né? É igual quando você está criando filhos. Os espíritos, né, que chegam na casa da gente, no corpinho das crianças, que todo mundo adora, né? Mas ali está mostrando a tendência de cada um deles. Mostra tudo, gente. É impressionante. Eles mostram a que eles vieram. Os pais, né? A gente que não presta atenção, porque eles dão todos os sinais. Sim. Ali nós percebemos, assim, o extremo egoísmo, né? O orgulho da maioria das crianças, né? Porque são espíritos, é óbvio, né? E de acordo até com o Divaldo Franco, com o advento do período de transição, nós já temos algumas décadas que estamos recebendo espíritos diferentes, né? Espíritos de um nível intelectual muito melhor, com um nível moral, né, melhor, e esses com um nível intelectual maior, nós temos que tomar muito cuidado, que pode perder para um lado ou para o outro, né? Por isso, mais do que nunca, a observação dos pais, né? Nós somos sempre o responsável pela nossa evolução, nós não podemos esquecer disso. Outra coisa muito interessante, né? Quando a gente adentra o mundo carnal, né? Reencarnado naturalmente, nós temos alguns empréstimos, né? Como, por exemplo, o nosso corpo. Como é que será o nosso corpo? Eu saí de uma encarnação e eu vou voltar para essa encarnação. Nós vamos passar algumas, né? Algumas encarnações aqui, reencarnações. Como é que esse corpo que me será emprestado, que eu irei receber? Nós sabemos lá do departamento da reencarnação, né? Então, o André coloca muito bem para a gente nosso lá. Esse corpo vai ser exatamente aquele que nós deixamos, né? Eu abusei muito do tabaco. Vai ser um corpo com um probleminha ali, né? Ele vai vir para adequar a gente naquilo que a gente precisa. Exatamente. Então, não fique esperando, né? Que nós não ficamos esperando que na reencarnação nós viemos com um corpo muito mais bonitinho do que nós temos hoje, não. Ele pode ser mais feinho também, né? Pode ser mais feinho e pode ser mais problemático que nós temos hoje.
Por que mais problemático? Porque além do processo kármico inserido naquilo que está na nossa CPU, que é o perispírito, né? Nós ainda temos as mazelas que nós vamos adquirindo naquela encarnação. Nós estamos falando do nosso corpo físico, né? E os nossos relacionamentos? Será que a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, o meu cônjuge serão santos? Ou serão pessoas que só do bem que vieram me ajudar? Será que ali não tem desafetos? Será que não vai vir um desafetozinho ali no meio também poder? Se eu deixei, né, Jorge e companheiro amigo aí da Rádio Boa Nova, se eu deixei relacionamentos complicados, engano um aqui na parte afetiva, engano o outro no lado financeiro, que são meus relacionamentos, né, dessa vida. Como é que serão os relacionamentos na próxima? Será que não serão esses para cobrar o que eu fiz? Com certeza. Se eu enganei uma pessoa, né, do lado afetivo, prometendo casar, e essa pessoa não conseguiu se relacionar mais, essa pessoa foi até o ápice do desespero, um suicídio. Como é que essa pessoa virá na minha vida na próxima? Não vai ser fácil, não. Então é muito importante que essa expectativa ela tem que vir com essas possibilidades. Quando nós reencarnamos, nós sabemos que nós estamos inseridos num contexto físico, mental, espiritual e psicológico. Basicamente, é uma avant-première daquilo que nós deixamos. Então, a gente não precisa colocar uma expectativa tão alta, porque pela bênção do esquecimento, nós não sabemos o que está esperando a gente na esquina. Pior que não sabemos qual companheiro que vai se relacionar conosco, né? Em que condições e qual o objetivo, né? Nós sabemos que a misericórdia de Deus ela é infinita. Mesmo as pessoas que vêm entrar em nossas vidas, nas diversas reencarnações, vêm cobrar, Deus sempre coloca alguém para nos auxiliar. Sempre vai ter alguém para te estender a mão. Então é extremamente importante que a gente constitua esse projeto de felicidade em cima das coisas espirituais e nunca fazendo um paralelo do nosso objetivo, né? A expectativa, o objetivo, a expectativa e a realidade que pode acontecer. E dentro dessa realidade, as adversidades. E nós não podemos esquecer, já estamos quase chegando no final, né? Dentro desse projeto, nós não podemos esquecer desse manancial, né? Principalmente para nós espíritas, que tem tudo o que nós precisamos para que a gente faça esse planejamento de felicidade o mais pé no chão possível. Com certeza. Né? É lógico que não é extremamente otimista, mas nem pessimista também. Nós vamos ter as nossas dificuldades nessa vida, mas nós temos a misericórdia de Deus para ajudar a enfrentar e passar por elas. Então, aquele esse processo ele tem que partir para a educação, né? Lógico, a educação não só para o lado físico, porque esse corpo ele não é nosso, ele foi emprestado. O Velho Testamento coloca muito bem que é o templo, né, do Espírito. Então nós temos que tomar conta dele da melhor maneira possível, mas principalmente do nosso lado espiritual, com conteúdos que realmente faça amadurecer esse processo de planejamento, né? E, lógico, né, sempre com a expectativa o mais alta possível. Nós temos o nosso Pentateuco, né? Tem as diversas obras subsidiárias que vai nos auxiliar. E Jesus já veio coroar isso quando ele nos falou das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que choram, que sofrem. Ali ele já está falando que o sofrimento, que o choro, ele ainda é necessário naquele momento. Não seria, né? Mas não infelizmente. Seria. Ok? Então, nosso projeto de felicidade, ele tem que ser em cima de um espírito imortal, projetos eternos, né? Ou imortais, plano de pagamento de nossos débitos kármicos, é extremamente importante, né? Eu vou entrar numa empresa, mas eu vou correr o risco de encontrar um chefe ali que vai pisar no meu pé, né?
e vai por aí afora, e buscando sempre a purificação espiritual. Que Bom, Jesus nos abençoe, uma boa noite a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. chegamos, né, no final do nosso programa. Afrânio, obrigado por essa oportunidade, foi muito bom, passa tão rápido, né? Chegamos ao fim do nosso programa hoje, programa Cristo Consolador. Você aí que nos ouve, né, que gosta, nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, né? Colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na nossa Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, obrigado pela audiência e até o próximo programa.